Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é o ciclo básico de medicina na UFAL. A faculdade de medicina é dividida mais ou menos em 3 ciclos e a duração do curso é de 6 anos. Então eu vou contar para vocês como foi o ciclo básico para mim, como é o ciclo clínico, que é o que eu estou fazendo agora, e no futuro eu vou continuar contando para vocês como vai ser o internato e por aí vai. Eu penso em a cada semestre do internato eu fazer um vídeo com apanhado geral contando tudo pra vocês, como foram os ciclos que eu passei, quais foram as especialidades, as experiências e por aí vai. Então se você gosta de vídeo de medicina, se você gosta de vídeo de estudo, de vestibular, não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu pretendo continuar gravando sempre os vídeos desse tema. Tem muitas sugestões de vídeos que vocês me dão, então basicamente toda segunda-feira eu tento deixar um vídeo sobre o tema aqui pra vocês. Então se inscreva aqui no canal, compartilha com seus amigos e vamos lá pro vídeo. Então pessoal, o ciclo básico na UFAL ele tem duração de 4 semestres. E o que é o ciclo básico? São aquelas matérias que vão sedimentar o seu conhecimento clínico. Então aqui na UFAL, durante o ciclo básico, nos primeiros 3 semestres eu estudei anatomia, fisiologia, embriologia, histologia, bioquímica, biologia molecular e celular, saúde e sociedade e ética. De modo geral, essas foram as matérias dos primeiros 3 semestres. Eu vou falar um pouquinho rapidinho de cada matéria para vocês terem uma ideia do que é que a gente vê. Então, começando por anatomia, que é a matéria que todo mundo tem mais assim curiosidade e tal para saber do curso de medicina. Na anatomia a gente vai estudar a morfologia, as partes do corpo humano. Aqui na minha faculdade a gente estuda meio que por sistemas, então durante um bimestre é o sistema digestivo, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso e por aí vai. Então a gente tem as peças. Eu falei muito sobre anatomia aqui, então eu vou deixar um vídeo pra vocês onde eu falo só sobre anatomia, experiência, contato com os cadáveres e por aí vai. Então eu não vou falar muito de anatomia aqui pra vocês. Outra matéria é fisiologia. Fisiologia vai explicar o funcionamento de todas as partes do corpo humano. Então, pra mim, fisiologia é um máximo. Eu acho a matéria mais interessante. Eu amo anatomia, fui monitora de anatomia, mas fisiologia é o que faz tudo ter sentido. Fisiologia vai mostrar exatamente como o corpo humano funciona, e isso é muito, muito interessante. Da mesma forma que na anatomia, a gente também estudava meio que por sistemas, e normalmente o que a gente estava vendo na fisiologia, a gente estava vendo na anatomia também. Então, eu acho fisiologia incrível, é uma das matérias mais legais, mesmo interessantes. Histologia, ela vai estudar os tecidos. Então já é mais lâmina, né? Você vê as células, você vê como os órgãos são formados pelos tecidos, né? Então é legal também, eu gosto, mas não tanto quanto as outras matérias. A embriologia vai explicar a formação do corpo humano, a embriogênese durante a partir da fecundação em diante, como todos os órgãos são formados, como o ser humano é formado de modo geral. Então é legal também, eu não tive uma experiência boa na minha faculdade, eu odiava embriologia na minha faculdade. Acho que os professores me fizeram odiar a matéria, porque no início eu gostava bastante, mas hoje é uma matéria que eu não tenho muito apego, não. Aprendo o que tenho que aprender, na genética a gente tem que aprender um bocado por causa das malformações e tal, mas não é uma matéria que eu gosto muito. Bioquímica e BCM são matérias que vão explicar da molécula do átomo até a célula. Então você vai ver as reações que ocorrem dentro da célula, estudar os exames, as reações químicas e por aí vai. Eu amo o BCM, que é Biologia Molecular e Celular. Normalmente é uma matéria que é odiada por todo mundo, mas eu amo. E Bioquímica eu não gostava muito, porque já é muita decoreba, você tinha que ficar decorando cascata de reação e por aí vai. Pra mim era meio chato. Mas as duas são importantes para sedimentar o seu conhecimento, então não despreze as matérias. Bioquímica e BCM ajudam muito em imunologia, vão te ajudar muito a entender os exames, vão te ajudar muito a entender farmacologia. Então, quanto mais você aprender dessas matérias que teoricamente não servem para nada, muita gente fala isso, mas não é verdade, elas vão te ajudar a sedimentar um conhecimento no futuro.
Então, esses são o primeiro ano e meio de medicina é basicamente essas 3 matérias. Os 3 primeiros semestres é basicamente isso. Tem saúde e sociedade também, que a gente vai para a comunidade, aplica ficha, faz visita, que a gente estuda a metodologia científica dos trabalhos. Para mim é um saco essa parte, mas tem saúde e sociedade também durante todo esse ano. Em alguns semestres a gente teve ética, que também é uma matéria importante, e esse é basicamente o ciclo básico mesmo da faculdade. Há uma tendência a você não se sentir fazendo medicina, porque você ainda está muito distante da clínica, né, propriamente dita. Mas desde o início a gente teve um contato mínimo com o paciente, indo na comunidade, aprendendo a ferir pressão. Teve também as aulas de habilidades, que é dentro de saúde e sociedade, que a gente aprende a dar injeção, aos primeiros socorros e por aí vai. Então, tudo isso está dentro desse período e é basicamente isso, a grosso modo, o curso no primeiro ano e meio. Já o quarto semestre, ele já começa a mudar um pouco, porque no quarto semestre a gente tem semiologia médica, que é exatamente a matéria que te ensina como ser médico. Ela vai te ensinar como conversar com o paciente, o que você deve perguntar, como você deve examinar todos os sistemas de modo geral. Então, não é voltada a doenças a semiologia. A semiologia te ensina o diagnóstico, a como atender, consultar e diagnosticar os problemas daquele paciente por meio da conversa e por meio do exame físico. É uma matéria incrível, é a alma da medicina. Sem semiologia não tem praticamente medicina. Principalmente a parte clínica da medicina, sem semiologia não existe. Então a gente aprende isso, foi o nosso, quando a gente começou a ir para o hospital mesmo, ir para as enfermarias, pegar as histórias dos pacientes, a aprender a consultar o paciente, a gente começou a tocar o paciente, né, a fazer o exame físico. Então é tudo eu ficava muito nervosa, teve várias coisas que aconteceram no meu quarto período. Então, semiologia é muito importante, é muito marcante na vida de todos os estudantes de medicina e é muito legal. Também no quarto período a gente teve a matéria de agressão e defesa, que aí a gente vai ver imunologia, microbiologia, virologia, parasitologia e por aí vai. Então a gente viu como o corpo recebe os parasitas e como ele enfrenta esses parasitas e todos os micro-organismos. Então a gente foi estudar as bactérias, os vírus, os parasitos, os protozoários e por aí vai. Também a gente começou a estudar a farmacologia, que de certa forma ajuda muito a entender tudo isso. Esse é o único semestre da minha faculdade que não tem saúde e sociedade. Então era agressão e defesa e semiologia médica. A gente também viu pediatria nesse semestre, foi incrível, eu adorei pediatria, principalmente a parte de neonatologia. E também a gente viu as bases da psiquiatria nesse semestre também. Então é um semestre muito cheio, é o semestre com mais conteúdo, eu acho, que a gente ficou mais louco por causa da quantidade de aulas. A gente tinha pouquíssima aula verde no quarto período aqui na UFAL. A área verde é tempo livre, né? Porque como é um curso integral, de manhã e à tarde a gente tem aula. Mas as áreas verdes são alguns horários, ou à tarde ou na manhã, que a gente tem livre. Então a gente tinha pouquíssimo tempo livre, foi um período bem complicado, assim. Uma coisa que marca muito o ciclo básico são as provas integradas aqui na UFAL. O que são as provas integradas? São uma prova, a gente tem 2 provas integradas por semestre, que é uma prova que tem todas as matérias juntas, todas. Então, tem todas as matérias, é uma prova super longa, dura horas. E normalmente é o maior terror da vida da gente na UFAL, são as provas integradas. As provas são longas, tem tudo, você tem que estudar todo o conteúdo daquele bimestre. E foi bem interessante, né? A gente teve a despedida da integrada no quarto período e é bem interessante. Hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, como era louco aquilo. Porque hoje a gente tem cada vez mais os blocos menores, você tem que passar naqueles blocos e pronto, com aquelas pequenas matérias. Mas você não tem uma prova integrada com todas as matérias juntas, que você tem que estudar a semana inteira para aquela prova. Então foi muito bom todas as experiências do ciclo básico, teve muita loucura, muito sofrimento, o impacto de estar na universidade, as dificuldades de ter que aprender a estudar para a faculdade, que é diferente de estudar para a escola. Então o ciclo básico eu indico que vocês aproveitem ao máximo, que vocês aprendam a estudar,
desenvolvam os métodos para vocês, porque à medida a gente acha tudo no início muito difícil, mas quando você olha para trás aquilo era muito fácil perto do que você tá vendo hoje. A clínica é muito mais complexa do que simplesmente estudar as coisas desconexas. Então, e o ciclo básico te ensina a entender e aprender o que é o ser humano normal, o que são as funções normais dos órgãos, para daí você poder entender as patologias que vão vir em seguida durante o curso. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ler e responder. Se você também faz medicina, me conta o que é que você acha do seu ciclo básico e por aí vai. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre vestibular e vida social. Vocês têm me perguntado muito sobre como foi minha experiência, como eu lidava com a família, amigos